Salve rapaziada, JJ Williams, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, como vocês puderam ver no título, hoje vai ser um vídeo sobre a Copa do Mundo. A Copa do Mundo já começa amanhã, dia 11. O primeiro jogo de abertura é México e África do Sul. Então a gente vai falar um pouco sobre o que eu achei da convocação, o que eu tô achando da seleção brasileira, até onde a gente consegue chegar, quem eu acho que vai ser campeão. Vamos discutir um pouco sobre tudo isso. Eu falei pra vocês que ia ter vídeo de Copa do Mundo e vai ter. Eu vou tentar fazer os pós-jogos da seleção brasileira também, como eu já tava fazendo os do Corinthians. Enquanto o Corinthians não volta, vocês podem ver ali, ó, que o seu Cavalinho não está ali, né? Ele saiu de férias, né? Ele falou que só volta quando o Corinthians voltar, então que ele descanse, porque ele passou por muitos perrengues ultimamente com o Corinthians, então ele tem que dar uma descansada do futebol. Então, por enquanto, a gente fala de seleção brasileira. Você já deixa o seu like, se inscreve para não perder nenhum vídeo e bora começar. Bom, para começar, seria bom a gente falar um pouco da convocação. Teve alguns cortes, a gente vai falar um pouco sobre isso. De goleiros, foram convocados Alisson, do Liverpool, o Everton, do Grêmio e o Ederson, do Fenerbahçe. Teve muita discussão sobre essa convocação de goleiros, porque nenhum dos três goleiros vive uma fase excepcional. O goleiro é uma posição muito importante para qualquer time. Você tendo um goleiro de confiança, o time inteiro joga com uma confiança a mais. O time consegue jogar mais solto, consegue se despreocupar um pouco, né? Porque tem um cara ali que vai dar conta do recado, que vai segurar quando a bronca chegar. O Alisson viveu um período muito longo lesionado lá no Liverpool. Fazia muito tempo que ele não jogava. Jogou, acho que os 2 últimos jogos da Premier League, só para dizer que jogou, ou nem isso. E aí ele já não passava muita confiança, ele para mim não passa confiança nenhuma defendendo a seleção brasileira. É claro que no Liverpool a gente sabe o nível do goleiro que ele é tido como ídolo lá, só que aqui na seleção brasileira nunca representou muito, nunca operou nenhum milagre que fique marcado na nossa cabeça, né? Então ele por si só já é uma preocupação muito grande. Vamos ver se ele vai estar apto fisicamente para poder jogar desde o começo, né? Ou se ele vai ter que entrar depois. É realmente muito preocupante, porque ele é o melhor goleiro dessa convocação. Passando já pro Ederson, por exemplo, ele tá numa fase decrescente na carreira, cometendo muitas falhas lá no Fenerbahçe. Ele não passa segurança nenhuma também hoje em dia. Eu acho que é unanimidade que o Ederson não merecia ter sido convocado e acabou sendo convocado, muito mais pela experiência, muito mais pela rodagem que ele já tem. Ele já jogou outras Copas do Mundo, né? A gente vai ter que dar o braço a torcer. E o terceiro goleiro, que foi o Everton, talvez seja um dos mais preocupantes também, porque se a gente não tem um Alisson e eles não confiam no Ederson para ser o reserva imediato, sobrou para um cara que ninguém tava esperando fosse ser convocado, que é o Everton, que também não vive a melhor fase da carreira no Grêmio, já foi muito melhor goleiro, hoje em dia não é tão bom assim, mas acabaram optando por ele, ninguém tava esperando, acho que nem ele mesmo, pela reação que ele teve lá quando o Ancelotti fez a convocação, ele desmaiou, foi um lance muito engraçado. São os nossos 3 goleiros, a gente vai ter que depositar um voto de confiança em cada um deles, porque é o que a gente tem no momento, esperar que o Alisson consiga jogar uma Copa inteira e esteja fisicamente muito bem. Só é muito incoerente, porque se você não confia no Ederson, porque você convocou ele. Se você convocou o Everton, é porque você não confia no Ederson. Então, muito incoerente, já começando dos goleiros, né, na convocação. Em alguns pontos ele vai ser mais incoerente ainda, o Carlo Ancelotti, né. Indo para os defensores, juntando os zagueiros e laterais, claro. A gente tem Gabriel Magalhães, do Arsenal, Marquinhos, do PSG, Alexandro, do Flamengo, pelo amor de Deus, Danilo, do Flamengo, Bremer, da Juventus, Léo Pereira, do Flamengo, Douglas Santos, do Zenit e Ibanez, do Al-Ahly. Eu já acho muito estranho ele ter convocado 3 jogadores do Flamengo, se tratando de defensores. Tem mais um, né, do Flamengo nessa convocação, que a gente já vai chegar lá. Mas é muito estranho os 3 terem sido convocados. Tá certo que ele já tem experiência em Copa do Mundo, o Alexandre e o Danilo, né, e o Léo Pereira, acho que é a primeira Copa dele, né. Só que assim, são 2 jogadores muito experientes, mas que não estão na melhor fase da carreira. Tá certo que eles jogam num dos melhores clubes do Brasil hoje, em questão de elenco, né, que é o Flamengo. Só que, como eu já falei, são jogadores mais velhos, são jogadores que não estão no ápice da forma física, e 2 jogadores que muito provavelmente vão jogar nas laterais, o que é muito mais preocupante do que qualquer outra coisa. O Wesley, que tinha sido convocado anteriormente, foi cortado, como vocês bem sabem, né? Só que aí não foi convocado mais nenhum lateral para substituir o Wesley, e vai acabar sobrando ou pro Danilo ou pro Alexandro fazer a lateral, porque eu acho que o Douglas Santos não tem toda essa confiança jogando pelo lado esquerdo ali, e muito provavelmente o Ibanez vai começar como titular, mas a gente não tem como saber qual vai ser o critério do Ancelotti, né? Porque se o critério dele era convocar o Danilo para ser o líder do grupo, significa que ele não tá pronto para jogar e nem deveria estar lá, porque ele praticamente foi só convocado por conta disso. Se ele fosse para jogar de zagueiro era uma coisa, só que nas laterais eu acredito que a gente precisa de jogadores com velocidade, que tenham um condicionamento físico muito acima, porque
por exemplo, se a gente pega uma... Eu tô supondo, tá? Eu não sei como vai ficar o chaveamento. Mas se a gente pega um Mbappé da vida, lá nas quartas, semi. Se a gente pega um Lamine Yamal, como é que você espera que o Alexandre e o Danilo vai correr atrás de jogadores desse tipo, do mais alto nível do futebol, sendo que eles não conseguiram parar jogadores do Campeonato Brasileiro ultimamente? O Flamengo tá tomando muito gol e muito passa pela defesa que o Flamengo tem. Não dá pra negar isso. Talvez não seja 100% culpa deles, mas passa muito no pé deles. Pra mim não faz sentido a convocação deles. O Flamengo não tá voando isso tudo pra ter tantos jogadores convocados. Eu acredito que se eles forem titulares, eles vão ficar muito mais pra defender e a linha defensiva vai ficar muito lá atrás. Não vai subir tanto porque esses jogadores não têm mais essa qualidade pra poder sair jogando, sair atacando, tentar o cruzamento lá na área. Eu acho que o Ibanhas vai ser titular de lateral direito e eu acho que infelizmente o Alexandre vai ser titular no lugar do Douglas Santos, que eu também não conheço muito e não acho que ele tá preparado também, porque ele parece ser um lateral muito mais de apoio defensivo e não de ajudar no ataque, subir e fazer contra-ataque. Então, isso é sobre as laterais, né? Aí vamos para os zagueiros. Acho que a zaga titular mesmo é o Marquinhos e o Gabriel Magalhães. Ainda a gente tem o Bremer, que vai ajudar muito vindo do banco, e o Léo Pereira também, que... Léo Pereira pra mim não fede nem cheira, eu acho um zagueiro bem mediano. No amistoso que ele teve contra a França, ele não jogou nada bem, ele deixou o Mbappé correr do jeito que queria e essa é a nossa maior preocupação, porque pra você defender os melhores atacantes do nível mundial, você tem que estar preparado. E o Léo Pereira aparentemente não tá, pelo menos pra mim, na minha opinião. Sistema defensivo seria Alisson no gol, pra mim, né? Gabriel Magalhães, Marquinhos e Ibanhas na lateral direita e o Alexandre na lateral esquerda, infelizmente. Passando agora para os meio-campistas. Essa parte aqui ela é muito interessante. Começando pelos convocados, Ederson, da Atalanta, que substituiu o Wesley, depois que o Wesley foi cortado. Casemiro, do Manchester United. Bruno Guimarães, do Newcastle. Fabinho, do Al Ittihad. Danilo, do Botafogo. E Lucas Paquetá, do... Começando pelo Ederson, que acabou de entrar, né? O Wesley, infelizmente, se lesionou no último amistoso que ele teve e acabou sendo cortado. E aí, em vez de convocar um lateral, que era o que todo mundo estava esperando, o Ancelotti convocou mais um meio-campista. Ele tentou corrigir uma cagada que ele tinha feito, de convocar poucos meio-campistas. Só que aí ele, consertando uma cagada, ele começou uma nova, porque a gente não tem bons laterais agora. O Ederson é um cara que já jogou no Corinthians, né? Jogou poucos jogos, infelizmente. A torcida meio que não teve muita paciência com ele, inclusive eu. Sendo que até ele fez uns golzinhos até pelo Corinthians. E aí ele foi rodando, já chegou a jogar no Fortaleza, já chegou a jogar no Cruzeiro antes de ir pra Europa. Um jogador que tem muito condicionamento físico, ele é bem motorzinho mesmo, ele é bom fisicamente. É um jogador que chega lá na área se precisar finalizar. E eu até que não achei tão ruim assim ele ser convocado. Eu não sei se ele tá realmente pronto ainda, né, pra assumir um papel maior na seleção brasileira, mas pra vir do banco eu acho que tá bom. Tendo em vista até os meio-campistas que a gente tem, né, você vê aqui, a gente tem o Casemiro, que já tá numa idade muito avançada. Ele vai sair do Manchester United quando acabar a Copa do Mundo, né? Ele é o melhor apoio defensivo que a gente tem no meio campo, só que ele também já tá muito velho. Nas últimas Copas, ele acabou deixando a gente na mão. Não dá muito pra esperar do Casemiro. Ele já tentou queimar o Endrick naquela entrevista que ele deu. Ele num treino quase quebrou a perna do Endrick, como já foi noticiado a semana inteira por aí. E aí a gente acaba se apegando muito a essa ideia de que ele é um líder pra essa seleção, só que ele nunca demonstrou de fato ser esse líder, porque um cara que faz isso com um menino que pode ser a nossa salvação, tentou queimar o menino, já deu um carrinho muito desproporcional no menino antes da Copa do Mundo começar, já podia ter acabado com o sonho do menino antes de começar a Copa do Mundo. É o melhor apoio defensivo que a gente tem, mas tem que ficar de olho, porque eu não sei se ele vai aguentar uma Copa do Mundo inteira, sendo titular o tempo todo. Não sei se ele vai ter condicionamento físico pra isso, e nem se vai disciplinarmente vai ajudar a gente, porque ele já tomou muitos cartões amarelos e foi suspenso em jogos decisivos na Copa do Mundo, então tem que ficar de olho no Casemiro. O Bruno Guimarães, na seleção brasileira, eu gostaria que ele jogasse como ele joga no Newcastle, né, porque ele é muito mais participativo no Newcastle do que ele é na seleção brasileira. Às vezes parece que ele não tá fazendo nada em campo, parece que ele não marca, não chuta, não dá um passe bom. Isso é um pouco frustrante, porque muita gente deposita muita esperança nele, nessa parte ali do meio campo, inclusive eu, só que realmente na seleção ele nunca representou muito, até que fez o seu golzinho contra o Panamá, né. Tá faltando ele acordar, tá faltando ele se apresentar mais pra seleção brasileira, como ele faz lá no Newcastle, que ele tem um papel fundamental naquele time, e aqui ainda tá deixando a desejar. Então, outro pra se preocupar
poupar um pouquinho. O Fabinho já tá praticamente aposentado, né? Também tá na mesma situação do Casemiro, só que aí ele joga na Arábia Saudita, né? O nível não é o mesmo da Premier League, como o Casemiro joga. É um cara que tava muito sumido também, justamente por jogar na Arábia Saudita. E aí, muito provavelmente, ele também não vai ser titular, né? Vai ser um cara ali pra entrar no segundo tempo, quando o time quiser se defender mais. O Fabinho já chegou a ser zagueiro, já chegou a ser lateral também. Aí a gente tem o Danilo do Botafogo, que pra mim devia ser titular, porque se olha as partidas que ele jogou, você vê que é um cara que se entrega, que quer mostrar serviço, e às vezes é isso que tá faltando pra seleção brasileira. Tem muita cadeira cativa, assim, né? Digamos assim. Na seleção brasileira tem jogadores que não se comprometem como deveriam, não se comprometem como se comprometem em seus clubes, e na seleção brasileira devem muito ainda. E o Danilo, ele chegou com uma boa surpresa na seleção, um cara muito raçudo, ele é bom tecnicamente, tá? Ele briga bastante pela bola, e novo, né? Então acho que o condicionamento físico dele vai ser muito importante para esse meio campo. Eu acho que ele deveria ser titular. Ele quase foi lesionado pelo Léo Pereira também, parece que os caras resolveram se matar nos treinos, porque fazer isso contra jogadores adversários eles não fazem. Casemiro podia ter feito isso, contra o Modric não fez contra o Endrick, que joga no próprio time dele. Depois ele quis dar uma de amiguinho, chegou em treino coletivo conversando com o menino, comemorou o gol do menino, só que assim, já queimou o cara, quase quebrou a perna dele e depois quer pagar de amigão, né? Então assim, a seleção brasileira tem que rever isso. Eu não sei que porra de comando é esse que ninguém fala nada pra esses jogadores, parece estar autorizado a sair quebrando todo mundo. Imagina se fosse o Casemiro ou o Léo Pereira fazendo isso no Neymar. Imagina se isso acontecesse, o que não ia acontecer com esses caras. Meu amigo, a repercussão ia ser tão grande que eles iam ser expulsos assim de graça, porque é muito inconsequente o que eles estão fazendo, principalmente com os meninos que estão se provando de fato, já que alguns jogadores se omitem na seleção brasileira, e aí pode prejudicar muito a carreira desses moleques que talvez possam ser a nossa salvação nessa Copa e nas Copas futuras também, né? Porque eles são muito novos, o Danilo deve ter uns 24, o Endrick deve ter menos de 20. Mas sobre o Danilo é isso. Eu acho muito bom jogador. Eu acho que ele já tá preparado para cobrir esse espaço no meio de campo, né? Que é um meio que uma incógnita ainda. E por último, o Lucas Paquetá. Eu vou ser sincero que eu não tô acompanhando tantos jogos do Flamengo assim. Não sei como tá a fase do nosso menino Lucas Paquetá. Não acho ele horroroso, mas também não acho que ele é a nossa salvação, né? Porque ele pode atuar em várias partes ali no meio campo. Pode ser um segundo volante, pode ser um meia, então ele é muito versátil nesse sentido. Então assim, não sei o que falar do Paquetá realmente, porque eu não tô acompanhando muito os jogos dele, mas eu acho que o meu campo seria o Casemiro, né, que já tá meio consolidado, Danilo e o Bruno Guimarães. Esse seria o meu campo da seleção brasileira, dentro das possibilidades que a gente tem. Lembrando que essa seria a minha formação, tá? Porque muito provavelmente o Ancelotti vai usar os 4 atacantes, né? Que ele geralmente tá usando. E 2 meio-campistas, né? Que no caso seria só o Casemiro e o Bruno Guimarães. Eu pensando na cabeça do Ancelotti, tá? Mas a minha escalação seria com 3 meio-campistas pelo menos, porque não vai dar certo esse esquema com 4 atacantes, tá? Não tem um apoio necessário e o meio campo vai acabar sendo muito explorado pelas outras equipes, principalmente as equipes que têm um meio campo de qualidade, né? Como a Croácia, a Argentina, Espanha. Isso eu tô falando cenários hipotéticos, tá? Mas se o Brasil for com 2 meio-campistas, vai ter muito jogo ali pelo meio das outras equipes e é isso que eu tô preocupado, porque o Casemiro não vai aguentar correr os 90 minutos para ficar marcando para cima e para baixo, e o Bruno Guimarães não tem uma marcação tão fora da curva assim para conseguir sustentar esse meio-campo. Então eu iria com 3 meio-campistas em vez de 2, como é o caso que eu acho que ele vai usar. Indo agora para os atacantes, uma das partes mais importantes dessa convocação, né? A gente tem Vinícius Júnior, do Real Madrid, Matheus Cunha, do Manchester United, Neymar, do Santos, Rafinha, do Barcelona, Endrick, do Real Madrid, Luiz Henrique, do Zenit, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Igor Thiago, do Brentford e Ryan, do Bournemouth. Umas coisas importantes sobre essa linha de frente que a gente tem, começando pelo Vinícius Júnior, né? Um cara que decepciona muito com a camisa da seleção brasileira. Eu gostaria muito que ele fosse o que ele é pro Real Madrid na seleção brasileira, porque lá ele é um ídolo, ele é visto como um herói lá, já ganhou Champions, já decidiu o jogo grande lá no Real Madrid, e aqui na seleção brasileira ele nunca fez nada disso, muito pelo contrário, ele sempre decepcionou, sempre tentou jogadas muito nada a ver. Ele acabou fazendo um golaço contra o Panamá, né?
mas o Brasil ainda tomou um sufoco no primeiro tempo, depois daquele gol. Eu espero que nessa Copa do Mundo ele mude a postura dele, porque ele e o Rafinha acham que estão garantidos 100%, e eu espero que o Ancelotti dê um choque de realidade neles, né, porque tem outros jogadores representando muito mais com a camisa da seleção brasileira do que eles, o que é um absurdo, que eles jogam muito bem pelos seus times, eles decidem jogos, e na seleção brasileira tá faltando muito disso deles. Inclusive, falando de Neymar, né, parece que foi muito cômodo para esses jogadores ter o Neymar convocado, porque tira um peso das costas deles. A gente sabe que o Neymar é o maior bode expiatório que a seleção brasileira já viu, porque tudo que acontece com a seleção brasileira tem o Neymar no meio. Tudo que acontece de ruim ou de bom tem o Neymar no meio. Por exemplo, na última Copa, onde ele faz aquele gol contra a Croácia, né, ele chamou a responsabilidade, ele foi para cima, ele fez um gol que muitos achavam improvável. Era só segurar o jogo até a classificação, e aí acabou acontecendo o que aconteceu. A gente foi eliminado nos pênaltis para a Croácia, vergonhosamente. Uma coisa que a gente não pode reclamar do Neymar é que na seleção brasileira ele sempre chamou a responsabilidade, ele nunca teve medo de chamar a responsabilidade, e é por isso mesmo que muita gente, querendo ou não, ele é o melhor jogador para a seleção brasileira hoje, porque o Vinícius Júnior não faz o que ele faz na seleção brasileira, Rafinha não faz o que o Neymar faz pela seleção brasileira. Então quem era para ser protagonista não é, e acaba sobrando pro Neymar de novo, com todos os problemas físicos que ele tem, com a idade que ele tem. O Neymar não é para ser titular dessa seleção, tá? Se você acha que ele é para ser titular, você deve estar maluco, porque ele não vai aguentar 15 minutos jogando de titular. A primeira chegada que os caras der nele, adversário, vai quebrar a perna dele e não joga mais nenhum jogo. O Neymar, na minha opinião, deveria entrar no segundo tempo faltando 20 a 30 minutos para acabar o jogo, quando o jogo tiver muito difícil, quando o jogo tiver pobre criativamente pro Brasil e quando a gente precisar de alguém para decidir, porque o Neymar não tem condição física de ser titular. Técnica a gente sabe que ele tem, que ele vai chamar a responsabilidade, que ele vai buscar o jogo, vai buscar a bola lá atrás se precisar, mas fisicamente vai ser a questão que vai pegar muita seleção por aí, não só a do Brasil, tá? Outras seleções já tiveram problemas, já teve muito jogador cortado antes de começar a Copa, então fisicamente vai ser uma das Copas mais difíceis para nossa seleção e até para as outras, tá? Até por uma questão de logística também, vão ser disputados jogos em 3 países diferentes, Canadá, México e Estados Unidos, então não vai ser fácil para ninguém, já não está sendo, e a gente tem que ficar de olho no Neymar justamente na questão física. Aparentemente ele só vai conseguir jogar o segundo ou terceiro jogo da fase de grupos e olhe lá. Já falei o que eu tinha para falar do Neymar, o nosso eterno menino. Eu espero que ele traga o nosso Hexa, porque é a última oportunidade que ele tem na carreira dele, provavelmente. Se ele já não tá aguentando agora com 34 anos, imagina com 38. Então eu acho muito improvável ele ser convocado mais uma vez. Não sei nem se ele vai jogar até os 38 anos. Então, boa sorte, menino Ney, se recupere, porque a gente precisa muito de você, infelizmente. Porque os nossos que a gente tem não estão representando. Só você representa, Ney. Aí a gente tem o queridíssimo Matheus Cunha, o falso 9, o falso 10, o falso. Ele pode jogar bem o que for no Manchester United, gente, no Atlético de Madrid, mas na seleção brasileira é outro que não representa. Ele tem um papel, parece, muito mais tático do que ser aquele cara que decide jogos, e isso é muito preocupante, porque a gente tem muito jogador assim, e pra decidir o jogo parece que não tem ninguém. Todo mundo vai ter que obedecer um papel tático ali, de ficar indo e voltando. A gente não tem aquele cara, aquele fixo pra ficar preso dentro da área e só colocar pra dentro. Lá ele master. E o Matheus Cunha muito provavelmente vai ser titular, justamente por conta desse papel tático que ele tem, né? Com essa linha de 4 atacantes, todo mundo vai ter que se doar um pouco mais defensivamente também, não só atacando lá na frente, mas voltando pra marcar. Cara, eu tô muito na dúvida do ataque, de verdade, porque o Endrick pra mim seria titular incontestável. O que esse menino tá fazendo na seleção é loucura. Ele é muito novo, mas ele se dedica muito, ele é muito forte fisicamente, ele é rápido e ele tem muita vontade. Dá pra ver que ele gosta de fazer gol pela seleção, dá pra ver que ele quer estar em cima em toda jogada, quer disputar todo lance. O Martinelli, cara, eu não gosto muito do Martinelli, não. Pelo menos na seleção brasileira também, porque também não fede nem cheira, nunca fez muito. Ninguém se lembra muito assim do Martinelli sendo aquele cara decisivo. É outro que também vai mais pra cumprir um papel tático do que ser protagonista ou qualquer coisa do tipo. Aí a gente tem o Luiz Henrique, que sempre que entrou bem, mas joga no Zenit, né? Então, tipo, não dá pra avaliar muito
muito o futebol dele, porque ele joga numa liga muito inferior. O que a gente vê mesmo dele agora são os jogos da seleção brasileira, que pelo menos ele representou, né? Eu acho que o Ancelotti vai começar os 2 primeiros jogos com uma formação mais estabelecida, né? E conforme ele vai vendo o que vai acontecendo, que eu acho que não vai ser tão positivo assim, ele vai acabar trocando uma peça ou outra, porque tem uns que precisam se mexer mesmo e outros estão pedindo passagem, como é o caso dele, como é o caso do Endrick, como é o caso do Ryan também, que entrou muito bem nos jogos que entrou, nesses 2 últimos amistosos. É um menino que tem muita personalidade, alto, corre bastante, tem um controle de bola muito bom. Se fosse por mérito, talvez eu acho que o Ryan, o Endrick e até mesmo o Igor Thiago seriam titulares, né? Porque eles já pegaram uma certa identificação com a torcida. Pelo pouco que a gente viu deles, eles estão se entregando bastante em campo. Talvez não tanto o Igor Thiago, que errou uns gols ali contra o Egito. Só fez gol de pênalti até agora, infelizmente. Eles são mais novos, eles estão querendo mostrar serviço, eles estão querendo cavar a vaguinha deles no time titular. E eles estão vendo que quem tá de titular não tá rendendo tanto quanto eles. Então é muito bom a gente ficar de olho nesses jogadores, principalmente que são mais novos. Minha previsão para onde o Brasil pode chegar, cara, é muito difícil. Eu acho que o Brasil vai empatar com o Marrocos na estreia. Sim, eu acho que o Brasil vai empatar. Eu espero estar muito errado, eu gostaria que o Brasil ganhasse os 3 jogos. Vai ganhar fácil da Haiti e da Escócia eu acho que vai ganhar um pouco mais difícil. Se classificar ali em primeiro com 7 pontos, tá bom demais para essa seleção. Só que agora tem 16 avos, né? É um jogo a mais para cada seleção, fica um pouco mais apertado. Eu tenho que ver o chaveamento, eu posso fazer até um outro vídeo sobre minha previsão sobre o chaveamento da seleção brasileira. Bem, mas acho que a seleção brasileira infelizmente vai cair ali pelas quartas. Não sei nem se chega na semi, sendo bem sincero, não tô muito esperançoso com essa seleção. Eu acho que essa seleção tem mais potencial de ganhar a próxima do que essa, porque eles vão estar um pouco mais preparados, vão estar um pouco mais prontos, mais maduros, né, para disputar uma Copa do Mundo. Eu acho que essa não é a Copa do Brasil. Eu acho que a França ou a Espanha tem muito mais condição de ganhar. Até a própria Argentina, se bobear, tem muita gente subestimando a Argentina, mas eu prefiro não subestimar mais eles do que isso que eles fizeram na última Copa do Mundo. Então sobre a nossa seleção brasileira é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que a seleção vá muito bem nessa Copa e calhe a porra da minha boca. Lá ele, Master, calha minha boca. A gente tem que confiar no potencial desses meninos, principalmente do Henrique, principalmente do Danilo, que são eles o nosso futuro. Se a gente se apegar muito a só os veteranos, só o Neymar, vai ficar muito complicado pra gente, não só nessa Copa, mas nas próximas. Então, rezar pro Neymar se recuperar bem e vamos rumo ao Hexa, porque a gente já tá esperando demais, outras seleções podem acabar batendo no nosso retrovisor e a gente não quer isso, a gente quer ser soberano no futebol como a gente sempre foi há muito e muito tempo. Então, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve, comenta aqui o que você achou da convocação e onde você acha que o Brasil vai chegar nessa Copa. Eu vou indo nessa, falou!